Olá! Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação assertiva e como garantir que a comunicação seja assertiva, né? O que faz e como o que interfere nesse tipo de situação. Bom, nós temos, claro, vários elementos ligados a esse tipo de comunicação. Dois deles em especial, vou falar nesta aula agora, que é a clareza e a concisão. Então, é assim, um texto, ele precisa ser claro. O que é um texto claro? Quando você identifica o objetivo de forma bem clara, percebe que o texto ele diz algo, mas com uma objetividade, você percebe que as informações são bem postas, o leitor consegue entender a progressão, isso é uma maneira clara, tá? Um texto conciso é aquele texto que não tem rodeios. Você percebe que o texto ele vai sendo escrito e ele é bem pontual, bem específico. Não tem aquela prolixidade. Ser conciso é quando você coloca muita informação, mas com poucas palavras. Prolixo é quando você coloca muitas palavras e pouca informação. É o contrário. Tá, mas pode vir o que numa prova? Aí, nesse caso, você pode ter um texto, a banca pode ter qualquer tipo de texto, tá? Nas provas de concurso, você pode ter qualquer tipo de texto. Falou de gêneros textuais, qualquer texto pode vir na sua prova. Pode ser que a banca escolha um texto que seja um texto claro e conciso, isso pode ser, ou ela pode escolher um texto bem confuso. Ela pode, de propósito, escolher um texto que ele não é tão claro assim, não é conciso. É um texto que enrola muito, sabe? Faz muito rodeio. Então, pode vir qualquer tipo de texto, você tem que perceber isso. Na leitura, tá, esse texto aqui, ele é mais objetivo ou é um texto que é mais enrolado? Ele é claro, tudo fica muito bom, muito transparente para o leitor, ou está um pouco obscuro? É um texto que ele vai direto ao ponto ou ele faz muito rodeio? Então, você tem que saber, na hora da leitura, filtrar tudo isso, né? Porque há informações que são principais e há muita informação secundária. Por exemplo, às vezes você pega um texto, você conseguiria resumir aquele texto, sei lá, tem 40 linhas, você conseguiria resumir tudo em 5, 10 linhas. Porque tem muita enrolação, faz muito rodeio. Quando você lê um texto, você tem que já ler pensando nisso, para você identificar o que é mais importante, o que é relevante para cada trecho, o que é essencial para cada trecho. E isso é daí que você tem um texto, mas pode vir sim um texto que não seja claro, pode vir um texto que não seja conciso, pode ser que tenha uma questão assim, a banca pega um trecho de um texto que é bem prolixo e dá sugestões de como deixá-lo mais conciso nas opções. E você tem que comparar qual opção eu tenho a mesma ideia, mas não com essa enrolação, de uma forma mais concisa, tá? Então, isso pode acontecer, questões de reescrita, que a banca pode propor uma reescrita, e você pode ter ali que identificar em qual dos trechos existe clareza e concisão, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, existem várias formas de você cobrar isso, né? Porque esse item comunicação assertiva é muito amplo, né? Nós vivemos de comunicação. Então, tudo que prejudica a comunicação é um elemento que tem que ser estudado. Então, para que haja uma comunicação assertiva, nós temos vários fatores que movimentam e que influenciam isso, tá? Então, já pense. Clareza, concisão, coesão, coerência, objetividade, linguagem, norma padrão, tudo isso influencia a comunicação, né? Não são elementos independentes. Eles são elementos que um influencia o outro, né? Se o texto não é claro, você vai ter problema com a objetividade. Se o texto está com problema de fragmentação de palavras, de frases, vai ter problema na ideia da coesão e da clareza. Então, um fator influencia o outro, né? Se você tem um texto em que não há um contexto claro, você pode não entender a mensagem, né? Então, tudo influencia, tudo numa comunicação, tudo está ligado, todos os elementos, eles se influenciam uns aos outros. Bom, agora então para a tela, olha só. Então, a clareza textual aqui está ligada, claro, né, com a lâmpada de leitura, mas especificamente aqui, ó, veja, a leitura é mais do que o simples ato de decifrar signos, tá? Então, ela está muito além disso, né? Não é um tipo de ato mecanizado, por exemplo, aqui. A ideia é compreender, a compreensão vem ligada à leitura aqui. E quando você pensa na leitura de uma forma mais abrangente, ela está ligada a várias situações, tá? Então, a comunicação aqui, ó, só é viável
quando nós temos o quê? A compreensão de sinais, ou seja, de todos os sinais que fazem parte. Então, não se consegue ler e entender muito bem o texto se você não conhece todo o contexto ligado à comunicação. Isso fica muito difícil, né? Por exemplo, vamos pensar assim, numa criança que está aprendendo a ler, sei lá, tem seus, ou um pouquinho mais velha, 9, 10 anos, tá? Uma criança de 10 anos. Se você der para ela um texto que seja uma linguagem muito mais de adulto, uma linguagem com elementos muito complicados, a criança não vai entender. Ela pode até entender as palavras, mas não consegue compreender o contexto, o conteúdo do texto. Então, muita coisa interfere no processo de comunicação. Muitas situações interferem para que haja uma comunicação assertiva, tá? Continuando. Aí, claro, que nós tínhamos aqui a ideia de que a clareza vem ligada a todo um contexto, até. Aqui, o mais importante que você tem que saber aqui é que tudo vem ligado à leitura. Então, a leitura, ela está ligada ao processo e todo um contexto em que você está, tá? Então, neste caso, o homem vai se desenvolver por meio da leitura, ó, a leitura de mundo, tá? Depois, uma leitura que trabalha muito com a socialização, que envolve a comunicação. Então, essa é a parte aqui que nós temos. Ainda, a leitura, ela vai organizar todo o processo aqui, né? Claro que existem muitas ideologias, mas basicamente nós temos o quê? Um exemplo é a escola, né? Que ela transmite uma ideologia, propaga valores e direciona o ato da leitura. Então, veja que nós temos aqui uma parte importante. Ok. Então, a clareza textual, ela é muito mais como uma necessidade para o texto bem escrito. Então, nós temos que ter um texto claro, objetivo, concreto, tá? E neste caso aqui, ó, nós temos o quê? Textos diversificados. Então, a clareza vem ligada a isso, a você colocar uma informação concreta que seja compreendida pelos outros. Aí temos também a concisão, tá? E a concisão é o seguinte: neste caso, você vai fazer o quê? Escrever é fazer apenas uso do necessário para transmitir uma mensagem, tá? Uma linguagem prolixa aqui, ó, é recheada de informações desnecessárias, certo? Então, muitas vezes, o que acontece é essa falta de concisão. Nós enrolamos demais na escrita, tá? E também fazemos o quê? Textos que eles só ficam enchendo linguiça. Então, o contrário da concisão é essa prolixidade, essa enrolação que existe para se passar uma informação, tá? Ainda, concisão e precisão, veja, andam lado a lado, tá? Um texto, ele tem que ter concisão e precisão para que seja algo realmente relevante. Ou seja, tem que haver um tipo de escolha, tá? A precisão aqui, ó, está ligada muito à escolha, que são as escolhas feitas, não é? As palavras, as frases, tudo que nós ligamos aqui. E, claro, que a precisão está ligada à adequação. Quando você pensa assim, às vezes, numa questão de português ou na redação, a adequação é você selecionar aquilo que é relevante para aquele contexto. Olha um exemplo aqui, ó, tá? Veja só. A palavra casa, tá? Ela possui relação com lar, residência e moradia. Só que, por exemplo, não dá para eu falar que são sinônimos em todo tipo de contexto, né? Por exemplo, você falar assim, nossa, eu gosto de ficar na minha casa, gosto de ficar no meu lar. Às vezes, ali até dá certo. Agora, vou comprar uma casa. Ok, vou comprar um lar, já não dá certo. Então, tudo que você coloca no texto, toda adequação vocabular, ela tem que ser pensada dessa maneira. Eu tenho que olhar o contexto de uso. Então, clareza, precisão, concisão são estruturas que vêm sempre juntas. Eu tenho que saber que não é só usar um monte de sinônimo aleatório, tá? Para que a comunicação realmente seja efetiva. Muito bem. Agora, continuando. A concisão, então, seria o quê? Como se fosse um conceito, né? Ser conciso não significa escrever pouco, mas escrever aquilo que é necessário. Isso é concisão, tá? Essa é a ideia aqui. Porque existem textos longos, mas que são concisos. Por quê? Mesmo longos, eles só colocam o que é importante. Muito bem. Agora, questãozinha que nós temos aqui, ó. A reflexão acerca da alteração de imagens cumpre no texto a seguinte função. Vamos lá, ó. A reflexão sobre a alteração de imagens. Então, eu trouxe para você o seguinte aqui, ó. Opções que a banca te deu. Letra A. Reitera
os riscos da alta circulação de informações, o que exemplifica uma argumentação. Reitera que reafirma, tá? Relativiza a confiança dos leitores em textos da internet, o que configura uma contra-argumentação. Então, ele fala que isso aqui é uma argumentação, ele vai aqui é uma contra-argumentação. Estabelece uma comparação com as assinaturas falsas em textos, o que constitui tema da crônica, tá? Tá aqui. Liga alguns assuntos afastados no tempo e no espaço, o que nega a subjetividade do escritor. Enfatiza a necessidade de fidelidade a fontes e fatos, o que demonstra preocupação com a objetividade. Vamos verificar agora aqui, ó. Acerca da alteração de imagens, tá? Cumpre no texto a seguinte função, que é que ele faz aqui pra gente. Vamos verificar aqui agora no texto, tá? Aqui, ó. Não é meu. Quando Trotsky caiu em desgraça na União Soviética, sua imagem foi literalmente apagada de fotografias dos líderes da Revolução, dando início a uma transformação também revolucionária do conceito de fotografia. Além de tirar retrato de alguém, tornou-se possível tirar alguém do retrato. A técnica usada para eliminar o Trotsky das fotos foi quase tão grosseira, comparada com o que se faz hoje, quanto a técnica usada para eliminar o Trotsky em pessoa, um picaretaço a mando de Stalin. Hoje, não só se apagam como se acrescentam pessoas ou se alteram suas feições, sua idade e sua quantidade de cabelo e de roupa em qualquer imagem gravada. A frase prova fotográfica foi desmoralizada para sempre, agora que você pode provar qualquer coisa fotograficamente. Existe uma técnica para retocar a imagem em movimento, e atrizes preocupadas com suas rugas ou manchas não precisam mais carregar na maquiagem convencional. Sua maquiagem é feita eletronicamente no ar. Nossas atrizes rejuvenescem a olhos vistos a cada nova novela. O Photoshop é um revisor da natureza. Lembro que não existia Photoshop e recordaria uma pistola, um borrifador e a pressão de tinta para retocar as imagens. Se a prova fotográfica não vale mais nada nesses tempos inconfiáveis, a assinatura muito menos. Textos assinados por Marta Medeiros, pelo Jabor, por mim, por outros, até por Jorge Luiz Borges, que nenhum de nós escreveu, a não ser que o Borges esteja mandando matérias de sua biblioteca sideral sem que a gente saiba, rolam na internet. E não se pode fazer nada a respeito a não ser negar a autoria ou aceitar os elogios, se for o caso. Agora mesmo está circulando um texto atacando o Big Brother Brasil, com a minha assinatura, que não é meu. Isso tem sido repetido tanto que já começo a me olhar no espelho todas as manhãs, com alguma desconfiança. Esse cara sou eu mesmo? E se eu estiver fazendo a Barbie escovando os dentes de um impostor, de um eu apócrifo? E, meu Deus, se esta crônica não for minha e sim dele, tá? Bom, já sei que é um texto, e eu já sei que esse texto é uma crônica, tá? Porque, ó, se esta crônica não for minha e sim dele, então quer dizer que eu já sei que esse texto é uma crônica, o próprio autor do texto, quando ele coloca assim, ó, esta crônica é o texto que ele tem aqui. Já sei que é uma crônica, tá? Ele já colocou pra gente uma crônica aqui. Então, o que faz a crônica? A crônica tem um papel de fazer assim, ó. A crônica, ela pega um fato cotidiano, tá? Um fato cotidiano aqui. E deste fato cotidiano, ela vai estabelecendo reflexões, tá? Pensamentos e observações. Pode provocar algum tipo de crítica, tá? Então, isso que faz a crônica. Agora, pelas opções que a banca nos deu, veja só, o que nós temos aqui, ó? Reitera os riscos de alta circulação de informações, o que não é uma argumentação aqui, não. Reitera os riscos de alta circulação de informações. Acerca da alteração de imagens, ó, veja. Essa reflexão não reitera os riscos que estão aqui, tá? Aí, veja, é uma contra-argumentação? Não, né? Na verdade, ele mostra que existe a confiança em texto da internet, pelo contrário, ele fala que isso não acontece, ele questiona isso, tá? Aí, olha só, ele estabelece uma comparação com assinaturas falsas em textos. Realmente, ó, ele usa a alteração de imagens e as compara com assinaturas falsas. E no final ele fala assim, será que quem assinou fui eu mesmo? Ou não sou eu? A letra C fica bem legal. Aí ele fala, nega, não, né? O texto é todo subjetivo, porque o escritor, ele se coloca ali no texto, tá? Então, não é aqui, não. E enfatiza, também não é objetividade aqui, não. Olha, letra C é a resposta adequada. E realmente, ó, ele começa falando da ideia das imagens, fala das imagens, a ideia é que as imagens,
elas são manipuladas, tá? Aí ele fala assim, ó, a assinatura, esse trechinho aqui, ó, a assinatura muito menos, aqui ele já faz uma comparação. E daí ele começa a falar da assinatura e termina questionando agora aqui. E agora? Se a crônica que eu acabei de escrever não for minha e sim dele, tá? Então veja que aqui a letra C, nossa resposta adequada. Próximo aqui agora, mais um texto aqui também extenso, né? E fala assim, ó. Geralmente, a linguagem da crônica caracteriza por ser coloquial e simples. A crônica Maria José, entretanto, apresenta uma linguagem formal, diferente da informal, por quê? Então, o texto já fala, a questão já diz para você, já fala para você que essa crônica tem uma linguagem formal. Então, por que que a gente fala que é uma linguagem formal? O que é que caracteriza isso, tá? Vamos verificar aqui, ó, olhando para o texto. Nós temos vários elementos aqui, tá? Deixa eu olhar aqui a opção que a boca te deu, ó. Seleção de vocábulo comum do dia a dia, como em homenzinho. Veja, homenzinho é apenas um diminutivo. Isso aqui não é diminutivo, tá? Isso aqui não é, porque ele mostra que isso é diferente do formal do informal. Veja, eu posso usar a palavra homenzinho tanto numa linguagem formal quanto informal. É uma palavra que existe, tá? Então, não é letra A aqui, não. Fica assim, quando assim, ó. O que tem no texto que não é igual à linguagem informal? Que você percebe que é mesmo linguagem formal escrita mesmo, tá? Então, não é letra A aqui, não. Letra B. Antecipação do adjunto adverbial. Não, né? Posso começar uma linguagem formal colocando um advérbio antes? Ou expressão adverbial? Posso, tá? Depois, ausência de conectores entre orações, nada me perguntava, adivinhava tudo. Também não é uma coisa que é diferente entre as linguagens aqui, tá? Depois, o uso do pronome oblíquo átono após o verbo, devotava-se. Guarda aqui essa letra D. Emprego de frases curtas, também não é, porque é uma linguagem, a frase curta pode ser usada em qualquer tipo de linguagem. Agora, a letra D, olha só. Quando eu falo para você assim, ó, devotava-se. O mais comum no português, na linguagem mais informal no dia a dia, é sempre colocarmos a próclise, tá? Ah, me ajudaram, me chamaram. Você não fala assim, ajudaram-me, falaram-me, encontraram-no. Nós usamos muito sempre o pronome antes do verbo. Isso é comum, né? Mesmo que haja erro gramatical, nós estamos nem preocupados com isso. Por exemplo, posso começar assim a frase assim, ó. Me ligaram hoje. É errado. Eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo átono. Tem que ser o quê? Ligaram-me hoje. Mas é muito comum no dia a dia usarmos. Então, a letra D nos traz um exemplo de que nós temos o que aqui, ó? Uma linguagem que é típica da linguagem formal, tá? Isso aqui é linguagem formal. E na linguagem formal é mais comum, ó, é mais comum o uso da próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Isso é mais comum, tá? Então, é uma questão que envolve o emprego da linguagem ligada àquele contexto. Então, neste aqui, temos que ser letra nessa resposta aqui, tá? Ou seja, quando se trata de emprego de linguagem, tudo interfere, né? Então, a comunicação, se você tem um texto que ele é muito formal, tem que ser um leitor que tem esse domínio de um texto mais formal. Se é uma linguagem muito informal, cheia de gírias, pode ser que o leitor não entenda tudo, que ele não conhece todo aquele contexto. Então, a comunicação assertiva, ela acontece quando realmente existe um cuidado. O leitor realmente ele entende tudo que foi colocado ali, não importa a linguagem. Então, a comunicação assertiva tem a ver com vários fatores. Tudo isso interfere, né? Tem lá tipo de linguagem, elementos da comunicação, coesão, coerência, clareza, precisão, concisão, tudo isso influencia para que realmente você tenha uma comunicação assertiva.